E nós, amados irmãos que ficamos aqui, nós também vamos passar a esse momento tão gostoso, que é o momento de nós sermos instruídos na palavra de Deus, pela palavra do nosso Deus. E hoje é um dia muito especial, o dia que nós comemoramos o dia das nossas mamães. E nós que também estamos no mês da família, vamos hoje estudar um pouquinho acerca da vida de uma mãe das Escrituras e buscar na vida dessa mulher e na história que Deus escreveu através da sua vida a edificação para as nossas vidas nessa noite. Então quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vamos lá no capítulo 2. Nós chegarmos lá no capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10º. Do 1 até o 10. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Fazer a leitura, irmãos, e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura com atenção da santa e bendita palavra do nosso Deus. A palavra de Deus diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal. Enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Tendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, porque das águas o tirei. Vou orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. A Tua palavra é santa, bendita, fala aos nossos corações. Por isso pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós. Pedimos que o Senhor traga ao nosso coração o entendimento, ó Deus, da Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, amém. Povo de Deus, eu gostaria de tratar com vocês hoje acerca do seguinte tema: mães nas mãos da providência de Deus. Mães nas mãos da providência de Deus. Como nós já conversamos aqui, nós estamos vivendo esse período tão gostoso, período em que nós comemoramos o Dia das Mães, dia especial, dia que nós lembramos de maneira especial das mamães, damos a elas, né,
crédito, nós demonstramos o nosso amor a elas como realmente elas merecem. Sabemos que comemorar o Dia das Mães ou ver, né, esse momento de nos lembrarmos das nossas mães, das mães da nossa igreja, as mães, um papel tão bonito, não tem que ser só nesse dia, tem que ser sempre. Mas esse é um dia especial. E nós, estando no mês de maio, estando hoje no dia, que é o dia comemorativo pelo Dia das Mães, nós somos então convidados a olhar a palavra de Deus e enxergar na palavra de Deus chamado para a vida das nossas mães, mas não apenas das nossas mães. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela também traz para nós princípios que podem ser aplicados na vida de todos nós. Todos nós podemos aprender com a palavra de Deus. Mas hoje nós somos chamados a olhar para um Deus que age através de mães piedosas. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 2 da palavra de Deus, nós encontramos uma mãe que está vivendo um período da história e um cenário da sua vida que é um cenário muito difícil. Uma mãe que está vivendo um cenário de dor, um cenário de desespero, uma mãe que está vivendo um momento de insegurança na sua vida. A palavra de Deus registra para nós uma mãe que gerou um filho em tempos muito difíceis. Uma mãe que precisou confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia contrário à sua vida. Quando nós meditamos no texto da palavra de Deus hoje, nós percebemos que ele não fala apenas da história do nascimento de Moisés. Essa história é também uma história da providência de Deus na história e uma providência de Deus agindo através de uma mãe de fé, uma mãe de coragem, de uma mãe que não mediu esforços por criar e cuidar do seu filho. Providência, irmão, significa que Deus ele governa, Deus ele sustenta, que Deus dirige todas as coisas segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nada acontece por acaso, e nós temos conversado sobre isso aqui. O acaso que tanto se fala nos dias atuais, ele não existe, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que está conduzindo toda a história do mundo, e é o Deus que está conduzindo a história das nossas famílias. Sim, amados irmãos, nós não fomos deixados ao léu. As nossas famílias não estão desamparadas, mesmo nós vivendo em um mundo que tantas vezes pareça. Mesmo nós vivendo tantas vezes em um mundo caótico, mesmo muitas vezes nós passando por grandes dificuldades. O texto da palavra de Deus de hoje mostra aqui que uma mulher, uma mãe, ela concebeu, ela deu à luz a um filho, mas a sua vida estava de cabeça para o ar, de pé para o ar. Sua vida estava destroçada. O cenário da sua vida era um cenário de dor. Deus, então, com a sua providência, ele vem trazer refrigério à vida dessa mãe. Quando nós pensamos, amados irmãos, num texto como esse, da palavra de Deus, nós também podemos olhar para as nossas vidas. Talvez muitas mães aqui também hoje estejam vivendo dias difíceis. Nós sabemos que nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que aqui tem um contexto, mas nós sabemos que esses contextos, eles têm uma equiparação com as nossas vidas, que mudam os tempos, mas as pessoas são as mesmas. Esse mundo caído oferece sempre as mesmas dificuldades. Assim como essa mãe aqui registrada na palavra de Deus, é possível que muitas outras mães nos dias atuais, mães que fazem parte do nosso dia a dia, também vivem
tempos difíceis, tempos em que têm preocupações com seus filhos, mães que têm medo do futuro, que olham para a instabilidade do país, que têm medo, mães que olham para a situação da sua família e derramam lágrimas escondidas diante do Senhor, suplicando pela sua família. Mães que fazem as suas orações silenciosas, travam lutas que nós não vemos. Mas esse texto nos lembra, amados irmãos, mamães aqui presentes, que Deus ele continua cuidando de todas as coisas. E parece até ironia a gente dizer isso diante desse texto, porque como nós podemos falar da ação de Deus em um texto que sequer cita o nome de Deus? Nós olhamos para essa perícope, ao capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, nós não encontramos sequer a citação do nome de Deus, mas nós encontramos um Deus providente que está trabalhando, está ajudando a vida dessa família, dessa mãe, que está presente em cada detalhe dessa história. E assim também é com as nossas vidas. Sabemos que o nosso Deus, ele é o Deus providente. Ele é o Deus que cuida de nós, é o Deus que caminha conosco, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver. Às vezes, na nossa caminhada cristã, nós perguntamos a Deus, né? Deus, parece que o Senhor não está vendo a minha dor. Às vezes, a nossa caminhada cristã parece que Deus, ele está longe de nós e que ele não se compadece daquilo que nós estamos passando. Eu fico imaginando a vida dessa mulher, dessa mãe que está vivendo esse cenário caótico, e ela se perguntando, né, Deus, o que vai ser da minha família? O que vai ser do meu filho? Para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo nesse texto aqui, nós precisamos pensar o que é o contexto dele. O povo hebreu, o povo de Deus, estava no Egito. Primeiramente, eles chegaram ali como convidados, mas com o passar do tempo, houve um grande crescimento e uma grande prosperidade do povo de Deus, como sempre aconteceu na história. Então, a liderança do Egito, o faraó, começou a ficar preocupado com o crescimento dos israelitas. Ele, então, o faraó chega ao ponto de decretar todos os meninos hebreus que nascessem, eles deviam ser mortos. Eles deveriam ser jogados no Nilo pelas parteiras. E é nesse cenário, então, que nasce Moisés. Essa figura tão conhecida, bíblica, ele nasce nesse cenário difícil, caos. Quando nós pensamos em um cenário como esse, humanamente falando, nós podemos dizer que Moisés nasceu condenado à morte. Mas aquilo, irmãos, que parecia ser o fim para Moisés e para a sua família, na verdade era o começo de um grande plano que Deus havia traçado na história. A sua mãe, chamada Joquebede, ela olha para aquele menino e ela decide confiar no Senhor. Ela olha para aquele menino e, ao invés de desistir diante das dificuldades, ela decide escondê-lo 3 meses. 3 meses. Depois, então, quando ela não mais podia cuidar daquele bebê, ela não podia mais escondê-lo, ela pega o seu bebê, coloca dentro do cesto, todo preparado para não afundar, coloca às margens do rio Nilo. Aquele rio deveria ser instrumento de morte para as crianças hebreias. Para Moisés, Deus o transforma em um grande instrumento de salvação. Aquele cesto que estava à beira do rio é encontrado
pelas amas, pelas pessoas que serviam a filha de Faraó. E a filha de Faraó, então, ela encontra esse menino, ela se compadece dele. Era surpreendente, a palavra de Deus mostra para nós que a própria mãe do menino, ela cuida de Moisés. Mais surpreendente ainda, a palavra de Deus diz que ela ainda recebe assistência financeira para poder cuidar desse menino. Tudo isso, irmãos, aconteceu não pelo acaso, mas tudo isso aconteceu porque Deus, ele estava cuidando de todas as coisas. Porque Deus estava dirigindo todas as coisas. E o Deus que nós servimos é o Deus da providência. Quando nós olhamos para esse texto, nós queremos então pensar com a igreja sobre 4 verdades acerca das mães debaixo da providência de Deus. 4 verdades nós podemos pensar acerca das mães que debaixo da providência de Deus. E a primeira verdade, amados irmãos, é que mães precisam confiar na providência oculta de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. É o texto da palavra de Deus que mostra essa realidade para nós. Mães precisam confiar na providência oculta de Deus. Quando nós olhamos para a história de Joquebede, nós temos uma certeza. A mulher era mulher como todos nós. Ela não podia ver o futuro ou saber acerca do futuro. Ela não sabia o que aconteceria ao seu filho. Havia medo naquele momento, havia choro, havia insegurança, havia dor. Imaginem vocês, se coloquem no lugar dessa mulher que havia gerado um filho, sabendo que havia um decreto de morte para a vida dele. Uma mulher que, ao invés de mostrar o seu lado às pessoas, precisou escondê-lo. Uma mulher que precisou ficar atenta, e eu imaginando aqui, vendo o seu filho, ouvindo barulhos, poderia ser soldados de Faraó passando por perto, tentando pegar essa criança. A palavra de Deus diz que enquanto essa mãe chorava, Deus não estava parado, Deus estava trabalhando, o Senhor estava cuidando da vida de Moisés, antes mesmo que pudesse entender acerca disso. Moisés, uma criança, um menino tão pequeno, sem entendimento. A palavra de Deus diz que Deus já estava cuidando dele. É assim que acontece com as nossas vidas. É assim que acontece com a vida de muitas mães hoje. Quantas mães estão orando pelos seus filhos, orando pelos seus maridos? Quantas mães que depois de anos olham e não encontram mudanças imediatas? Quantas vezes as mães entregam lágrimas diante do Senhor sem enxergar respostas a essas lágrimas? A palavra de Deus diz, mesmo quando a providência de Deus é oculta, o nosso Deus, ele não deixa de agir. Deus continua trabalhando mesmo quando nós não vemos. Essa palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, Deus, ele cuida de nós. Então a providência de Deus, muitas vezes ela é silenciosa, muitas vezes ela é oculta, ela não é visível aos nossos olhos. Deus mostra um sinal, abre uma porta, mas muitas vezes isso não acontece, mas ela não é a ausência da operação de Deus nas nossas vidas. O Faraó mandou lançar os meninos no Nilo, porém Deus usa justamente o Nilo para salvar de aquilo que parecia uma ameaça
transforma num grande instrumento de graça nas mãos do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, amados irmãos, onde muitas pessoas colocam como instrumento de morte para a vida. Nosso Deus é aquele que é capaz de transformar e renovar, transformar em algo que traz vida. Quando nós pensamos nas mamães aqui presentes, nós precisamos ter mamães. Tenham em mente que Deus está. Deus ele continua a trabalhar por aqueles que nele esperam. Eles, sim, mamães, o Senhor continua trabalhando, não deixe de orar, deixe de buscar. Enquanto vocês oram, o Senhor está agindo com a sua providência. Enquanto vocês estão chorando, o Senhor está agindo com a sua providência. Enquanto vocês estão esperando nele, o Senhor está trabalhando. Sim, irmãs, continuem a educar os seus filhos no temor do Senhor. Enquanto nós fazemos aquilo que está diante de nós, o nosso Deus age soberanamente sobre as nossas vidas. Deus está agindo, mesmo quando os nossos olhos não podem ver. E essa é a primeira verdade que nós queremos aprender nessa noite. Mães precisam confiar na providência oculta de Deus. Então, um segundo ensinamento, uma segunda verdade que nós encontramos nesse texto. E a segunda verdade é: Deus usa pessoas simples, seus grandes planos. Algo que é muito diferente do mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos valoriza as pessoas poderosas. O mundo que nós vivemos valoriza aqueles que são autossuficientes, ter seu dinheiro, podem, entre aspas, fazer tudo que querem. Mas no reino de Deus, não. Deus, homem, olha para a escritura, ele não olha para a beleza física, ele olha para o coração. Deus realmente faz isso. Pessoas para o seu propósito, irmãos, propósito eterno. Parou para pensar? Você pode estar sendo dado como instrumento de Deus para um propósito eterno. A palavra de Deus está mostrando pessoas que são simples, têm poder, força, dadas propósito de Deus. Nós olhamos para esse cenário onde a mãe de Moisés, Joquebede, está. Nós podemos dizer que desolação é um cenário de medo. Mas olha que interessante, irmãos. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que quem Deus usa para dar essa história não são os grandes. Deus usa para mudar essa história. Não são os nobres do Egito, não são os soldados poderosos do império, não é o poderoso Faraó. Quando nós olhamos para o texto, a palavra de Deus, não. São as pessoas simples, são as pessoas pequenas, pessoas que através estão sendo usadas por Deus para trazer grandes mudanças no mundo, mudanças eternas. Olhamos para a vida dessa mãe, uma mãe que entendeu uma verdade preciosa de que filhos são presentes do Senhor, diferente do que o mundo tem pregado nos dias atuais. São empecilhos, não são bem-vindos porque atrasam a vida. Essa mulher olhou para a vida do seu filho e disse: ele é um presente de Deus para mim.
Quando nós olhamos para essa história, nós encontramos parteiras que colocaram, que não fizeram aquilo que Faraó havia ordenado. Elas colocaram suas vidas em para poder dar, não fazer aquilo que Faraó havia dito que elas fizessem. Nós olhamos para a vida dessa jovem aqui, cada no texto, jovem, mas grande sabedoria. São os grandes que Deus está usando para mudar a história aqui. São as pessoas simples. Deus usando aqui mulheres piedosas, mulheres que foram usadas para preservar a vida daquele que seria o libertador de Israel. Mostra algo importante para nós. Mamães que aqui estão, mães fiéis, elas têm importância eterna no reino de Deus. Mesmo quando nós não conseguimos ter isso, pequenas ações, Deus usa cada uma de vocês. E aquilo que vocês estão tendo, aquilo que vocês estão plantando, tem reflexos na eternidade. Hoje de manhã nós estávamos aqui com a frente da nossa igreja completa de Cristo. Glória a Deus por isso. Né? Aqui não podemos ter o futuro prefeito da cidade de São Boa Vista, médicos, futuros, pessoas que trabalham na limpeza, seja pública, seja privada, pessoas que vão trabalhar no dia a dia, ser um vendedor, pessoas que vão levar o nome de Cristo ao mundo. Já pararam para pensar como o papel de uma mãe é um papel importante? Ela está fazendo diariamente algo silencioso tantas vezes, não é aclamado pelo mundo, um papel tão importante que reverbera apenas para a eternidade. Talvez muitas vezes essas mães não são reconhecidas em suas vidas. Às vezes essas mães não são reconhecidas pelas noites sem dormir, pelas orações que são feitas no silêncio, pelo ensino diário da palavra aos filhos, pelos conselhos que são dados, pelas lágrimas que são derramadas. Mas a palavra de Deus diz: Deus vê, minha irmã, Deus ele conhece a sua vida. Quantos homens de Deus, grandes pais de famílias, foram formados no colo dessas mães piedosas. Podemos aqui citar a vida de Timóteo, um jovem pastor tão importante para a edificação da Igreja de Cristo. Esse jovem, ele foi discipulado pela sua avó, pela sua mãe, Eunice e Lloyd. Então, mães, nunca pensem que o trabalho de vocês é pequeno. Nunca pensem que aquilo que vocês estão fazendo é algo descartável. A palavra de Deus mostra para nós, através desse texto, que cada culto doméstico que você faz com o seu filho, cada exemplo de fé, tudo isso pode ser instrumento de Deus para a providência divina dele. Deus está usando a vida de vocês para os seus propósitos eternos. Nunca se esqueçam disso. Mas há um terceiro ensinamento aqui na palavra de Deus, que é o seguinte: a providência de Deus, ela nos... Aliás, isso é algo que nós podemos ver nas nossas vidas diariamente. Essa semana ainda eu conversava com alguém, eu dizia isso, como a providência de Deus me surpreende tantas vezes. Nós olhamos para a história, percebemos a ação soberana de Deus. Deus é bondoso, como Ele cuida de nós.
Nós pensamos acerca disso, olhando para esse texto, é uma cena impressionante, irmãos. Já pararam para pensar nesse cenário, que é um cenário de desolação, mas quando nós caminhamos por esse texto, nós vamos ver que esse cenário desolador, ele tem um desfecho surpreendente. A filha de Faraó encontra um menino hebreu, e mesmo sabendo que é um bebê hebreu, ela então não o manda matar, ela então se afeiçoa dele e decide poupá-lo. Algo que somente pode ser entendido pela providência do nosso Deus. E algo mais impressionante ainda, quando nós olhamos para a irmã dessa criança que está olhando o cesto de longe, ela então sugere para a filha de Faraó: olha, eu conheço uma mulher hebreia que ela pode servir de ama de leite para ele. E algo mais surpreendente ainda é a filha de Faraó ouvir isso, vá e traga ela aqui. E mais surpreendente ainda é a filha de Faraó dizer: eu cuide dele porque vou fornecer a você salário. Isso é a providência de Deus. Algo que nós não podemos planejar, algo que pelas nossas mentes e coração nós não podemos fazer, mas Deus pode. É Deus agindo, amados irmãos, como nós nunca imaginávamos, Deus faz. Muitas vezes nós vemos isso na nossa vida, nós olhamos para trás, percebemos como foi bom Deus fechar aquela porta, como foi bom Deus ter cuidado de mim naquele momento, como foi bom Deus ter providenciado para mim aquele emprego, mesmo eu querendo aquele outro emprego. Deus faz isso. Deus tem os cuidados invisíveis. Nós servimos o Deus que continua a surpreender o seu povo. Então a providência de Deus, ela sempre... Precisamos estar atentos à providência de Deus, confiantes naquilo que Deus está fazendo. Por isso, mães, continuem confiando no Senhor. Muitos, nos dias atuais, têm perdido a sua saúde, têm vivido dias de ansiedade, justamente porque querem controlar o futuro dos seus filhos, querem controlar o futuro das suas próprias vidas. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele continua soberano sobre a nossa vida. O mesmo Deus que cuidou de Moisés é o Deus que continua governando, que cuida da minha vida, da sua vida e que cuida dos nossos filhos. Traz tranquilidade ao nosso coração. Mas há uma quarta verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a quarta verdade é: a providência de Deus, às vezes, é dolorosa. Nós também sabemos de muitas vezes viver a vontade de Deus significa sermos quebrados, significa nós sermos amassados, significa que a nossa vontade humana não seja feita. Isso deixa claro isso, porque apesar do contexto todo difícil, as coisas começam a melhorar, ainda tem uma parte muito difícil da vida de Joquebede. Ela recebeu do Senhor um presente. Ela não vai mais morrer, ela mesma pôde criar o seu filho, amamentar o seu filho. Mas ainda há um grande desafio. Chega um momento em que Joquebede, ela precisa entregar Moisés, a filha de Faraó. E ela que teve a oportunidade de amamentá-lo, de amá-lo, protegê-lo, imaginando a dor dessa mulher, o apego ao seu filho e essa hora dolorosa. Ela aí, por volta 3 anos de Moisés, mais ou menos, ela precisa ir
entregar o seu filho, a filha de Faraó. Mas, amados irmãos, até mesmo nos momentos de dores, Deus está mostrando para nós através da palavra, Pai, Ele continua providente nas nossas vidas. Porque a providência do Senhor, ela nem sempre é confortável para as nossas vidas. Algo que a providência do Senhor é uma obra perfeita que Ele faz nas nossas vidas. A providência do Senhor nem sempre é confortável, mas ela é perfeita e ela é a certeza que nós temos de que o melhor está sendo feito por nós. Às vezes Deus usa as dificuldades da vida, porque Ele quer amadurecer os nossos corações, as nossas vidas. Deus usa os momentos difíceis porque Ele quer corrigir os nossos caminhos. Ele quer mostrar para nós que nós devemos dar prioridade àquilo que merece realmente prioridade. Às vezes o nosso Deus, Ele quer fortalecer a nossa fé através da sua providência dolorosa. Mas eu caminho já para o final dessa mensagem, dizendo para todos vocês que estão aqui, toda a história de Moisés, Joquebede, toda essa história que nós estamos vendo aqui, esse menino Moisés, sua mãe Joquebede, aponta para um outro menino chamado Jesus. Assim como Moisés, Jesus também nasceu em um cenário caótico de morte. O rei Herodes, o rei da época de Jesus, também, à semelhança do faraó, mandou matar todos os judeus até o período de 2 anos de idade, porque ele queria o rei Jesus morto. Mas os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Jesus, então, deu graça. Viveu nesse mundo sem pecado e ele se entregou na cruz do Calvário, não por causa dos seus pecados, porque ele não tinha, mas por causa do meu e do seu pecado. E nós encontramos, então, Jesus, a maior e melhor providência que Deus teve por nós em toda a história. O Pai entregando o seu unigênito Filho para nos salvar dos nossos pecados. Povo de Deus, Jesus morreu, ressuscitou, e hoje Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Por isso, amados irmãos, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Essa é a maior providência de Deus. A maior providência de Deus já veio. E o nome dela é Jesus Cristo, aquele que é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, o Salvador, o Messias, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que caminha conosco, caminha com cada uma das nossas irmãs, mamães em todos os momentos. Essa sim é a maior providência de Deus sobre todas as nossas vidas. Eu concluo esse momento de mensagem lembrando as nossas vidas, as nossas mamães, né? O nosso Deus é o Deus que continua a ser o Deus providente. Nesse dia, que é o Dia das Mães, eu quero dizer parabéns a todas as mamães. E o meu pedido ao Senhor é que Deus fortaleça a vida de cada mãe aqui presente, que Deus sustente a vida de cada uma de vocês que estão cansadas. Que o nosso Senhor, Ele console o coração das mães aflitas. O nosso Deus anime as mamães que estão orando pelos seus filhos ou pelos seus cônjuges afastados do caminho do Senhor. Que o nosso Deus dê graça para que vocês continuem caminhando e vivendo pela fé. Amém, amados irmãos?